A graça e a paz, amados. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Jonas, hoje estamos no capítulo 2. É uma grande alegria poder compartilhar esse estudo com os irmãos. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor, né? Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o Teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos. Ministre os nossos corações, abra nossas mentes, perdoe nossas falhas, que possamos agora estar aptos a aprender de Ti. Que o Espírito Santo esteja a ministrar nossos corações, que vamos ser apenas um instrumento em Tuas mãos, Pai. Toda a honra e toda a glória pertence somente a Ti. Louvado seja o Teu nome. Receba nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 2 de Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então, amados, aqui nós vemos que Jonas, ele, dentro das entranhas do peixe, ele orou ao Senhor, ele faz uma oração de agradecimento, de ação de graças pelo livramento, porque ele estava vivo, né? Ele não orou para que ele fosse libertado de dentro do peixe, ele estava orando em agradecimento, mesmo em uma situação ainda muito difícil, né? Ele estava dentro das entranhas do peixe, mas ele percebeu a grande misericórdia de Deus para com ele. E ele está agradecido, né, por ter se livrado da morte, que ele estava ali, como ele fala aqui, é como se ele tivesse sido enterrado vivo. Ele está agradecido por não ter morrido afogado. Ele tem entendimento que era para ele estar morto naquele momento, mas ele estava vivo. É uma coisa para a gente admirar e pôr em prática na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está numa situação difícil ainda na nossa vida, numa situação de perigo, ou um apuro, que seja uma doença, um apuro no seu trabalho, financeiro, espiritual. Você pode estar passando uma grande dificuldade, seja em qual área for, e nesse momento você não conseguir enxergar a misericórdia de Deus. Que mesmo em qualquer situação, qualquer dificuldade, Deus continua agindo, Deus não está dormindo, Deus continua a nos ver e a estar cuidando de nós. E é isso que Jonas percebe, que Deus continuava a cuidar dele. Ele estava numa situação difícil, dentro de um peixe, mas estava vivo. Senhor, eu estou vivo. Não era para estar vivo agora. A situação aqui está difícil, eu estou apertado. Está dentro do peixe, estou apertado. Mas se o outro está, mesmo aqui nessa situação, o Senhor está usando de misericórdia comigo. Vamos adiante. 7 nos diz assim: Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Então, no momento mais difícil, sentindo que ele ia morrer, ele clamou ao Senhor. E, claro, foi ouvido. Nós temos que clamar por Deus e buscar por Ele em qualquer situação. E não buscar por Ele só no momento do aperto, no momento de dificuldade. Não que Jonas não buscasse antes. Como eu falei, ele estava agradecido em meio à tribulação, ele estava agradecido. Mas vê que ele falou: quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Não temos que lembrar do Senhor só na hora que a alma está doente ou está triste.
mas buscar o Senhor a todo tempo sermos agradecidos por sua misericórdia. Amém? Vamos lá pro 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Então, ele exaltou a misericórdia de Deus. E entende que todos que adoram ídolos, eles estão se afastando da possibilidade de usufruírem da misericórdia de Deus. Todos aqueles que têm adoração a ídolos, eles estão tendo uma vaidade vã. A devoção a ídolos é uma vaidade vã, uma vaidade mentirosa. Você está se enganando. E está perdendo a oportunidade de realmente servir a Deus. E aí sim, você vai estar servindo a um Deus de verdade, que pode estar agindo de misericórdia para com você. Então aqui o que o Jonas faz é demonstrar gratidão. E promete, aí vem o arrependimento de Jonas. Ele promete que não vai fugir mais da responsabilidade dele. Porque ele, como profeta, a responsabilidade dele é servir a Deus, né? Ser obediente ao Senhor e trabalhar na obra de Deus. Essa é a obrigação dele, é o compromisso dele. E aqui ele promete que vai novamente cumprir com o compromisso com Deus. Ou seja, ele que estava sendo desobediente, fugindo, ele falou assim: eu não vou mais fugir, Senhor. Não vou mais desobedecer à vontade do Senhor. E nisso, Deus realmente vê esse arrependimento e Deus faz o peixe vomitar Jonas de volta e ele chega à terra. O peixe há o livramento de Jonas de dentro do peixe. Tá? Então, amados, lemos aqui a gente concluiu o capítulo 2. Como os capítulos são pequenos, vamos também ler o 3. E vê a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, Senhor, amados, meus queridos, foi dada a Jonas uma segunda chance, né, de fazer a obra de Deus, de cumprir o seu ministério. Ele poderia, nesse momento, pelo seu erro anterior, ter fugido, não ter fugido da responsabilidade e não ter feito a obra de Deus, ele se achar não capacitado para isso. Achar que não era para ele fazer. Isso não é para ele. Mas não, isso não foi um empecilho. Ele agarrou a segunda chance que ele teve com Deus. Ele agarrou a oportunidade novamente. Ele falou assim: não vai escapar, vou fazer a vontade de Deus. Nós podemos até não nos acharmos capacitados para fazer a obra de Deus, seja pelo passado, seja por erros presentes, porque ninguém é perfeito, mas acharmos que não somos qualificados não é uma causa justa, porque por qualificação ninguém vai poder fazer algo de Deus. Ninguém é qualificado. Ninguém é. Mas mesmo assim, não sendo nenhum de nós qualificados, Deus nos pede para fazer a obra dele. Se nós não falarmos, as pedras falarão, as pedras clamarão. Tem que ter alguém para falar. O sangue de Jesus que vai nos tornar aceitáveis para essa obra. O sangue de Jesus que nos torna aceitáveis a Deus. E o Espírito Santo é que nos capacita a falar da palavra. Não é por nós mesmos. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Há a entrega e a busca por nossa parte. Mas quem capacita é o Espírito Santo. Quem nos torna aceitáveis a Deus é o sangue de Jesus. Então, na total dependência de Deus, nós somos capazes a trabalhar na obra de Deus e a falar da tua palavra, do teu grande amor. Certo?
Então Jonas aqui, ele anuncia, depois de tudo, ele anuncia em Nínive que a cidade seria destruída em 40 dias. Certo? Então vamos adiante no versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então a cidade inteira ouviu a pregação e creu em Deus e se arrependeu, do rei ao menor dos cidadãos. Como prova, o povo todo entrou no jejum. O rei proclamou um jejum, tanto para homens como para animais. E todos se vestiram de pano de saco. Se vestir de pano de saco mostra arrependimento e mostra subserviência a Deus. Você se mostra totalmente dependente do Senhor e arrependido, buscando o favor de Deus. Certo? Então, eles buscavam o quê? A misericórdia de Deus nesse momento. Pois já havia sido dito a eles que eles estavam condenados. João já tinha dito: vocês estão condenados. Então aqui eles buscavam o favor de Deus. E esse arrependimento aqui é genuíno. Tanto é genuíno que Jesus o cita em Mateus 12:41. Ele diz que quando chegar na época do juízo final, os ninivitas, eles julgariam os israelitas que não se arrependeram. Que eles que se arrependeram com uma pregação, julgariam aqueles israelitas da época de Cristo que não se arrependeram. Com a pregação do próprio Jesus. Jesus fala: eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e eu que sou maior. E quem está falando com vocês é quem é maior que Jonas. E eles não se arrependeram. Os ninivitas julgarão vocês, condenarão vocês. Eles condenariam pelo fato deles terem se arrependido com uma pregação, com uma oportunidade que tiveram. Enquanto que os judeus não se arrependeram. Esse arrependimento aqui realmente é genuíno. É um arrependimento verdadeiro. Claro, anos mais tarde, eles voltariam aos maus caminhos. Mas é claro que não. Quando a gente fala assim, nós estamos generalizando. Muitos se arrependeram verdadeiramente. Mas nessa ocasião aqui foi o arrependimento de toda a cidade. Anos mais tarde, a Síria tomaria o Reino do Norte, né? Levaria em cativeiro, ou seja, voltariam às velhas práticas. Mas aí nós estamos falando de um todo. Mas com certeza que muitos que se arrependeram continuaram arrependidos e serviram ao Senhor Deus. Vamos adiante. Então aqui no versículo 10, para nós terminarmos o estudo de hoje. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amados, Deus é Deus. Ele não precisa avisar nada a ninguém. Ele não tem obrigação de avisar nada a ninguém quando ele for fazer. Mas, quando ele avisa, é porque, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, ele quer dar a oportunidade do homem mudar e escapar da condenação. Porque todos estão condenados. Mas pelo grande amor dele, ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos escapem dessa condenação. E arrependimento é um sentimento humano, né? Que aqui no caso, esse sentimento foi
o que o autor do livro encontrou de mais próximo para ele expressar o que passava no coração de Deus. Deus não se arrepende. Até porque ele é justo, ele é bom, ele é reto. Ele não tem por que se arrepender. O que aconteceu é que Deus teve misericórdia do povo de Nínive. Porque ele perdoou, ele viu o arrependimento e perdoou o povo de Nínive, como ele perdoou Jonas, que se arrependeu, como ele me perdoa, como ele nos perdoa. Então, o que houve foi o fato da conversão do povo, o arrependimento do povo. Aquele arrependimento genuíno fez mover o coração de Deus, e Deus falou assim, não, vou perdoá-los. Não há um arrependimento. Há sim. Não há um arrependimento de Deus. Há um arrependimento do povo. Que é esse sim. Ele vai se arrepende e realmente há uma conversão, há uma mudança de postura do povo. E Deus não está insensível a isso. Então Deus deve ter misericórdia do povo. A finalidade de Deus é trazer as pessoas ao arrependimento e à mudança de vida, ao arrependimento e a voltar a ter um relacionamento com Ele. Não é o intuito de Deus condenar. Deus não quer isso. Deus quer que todos vivam. Deus quer trazer todos nós ao arrependimento e ao convívio com Ele. E não condenar ninguém. Deus é Deus de amor e misericórdia. Ele está sempre pronto para usar da misericórdia e do amor dele para com todos aqueles que o buscam, se arrependem e buscam um relacionamento com Ele. Ele está sempre disposto. Não há um momento que Deus fala assim, não quero mais. Não vou dar mais oportunidade. Deus dá oportunidade, desde que haja um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira busca ao nome dele. Não só de boca para fora. Porque Deus sonda os corações diferente do que nós só avaliamos a aparência externa. Deus conhece o nosso íntimo, nos conhece por dentro. E nada que possamos pensar escapa ao seu saber. Então, essa é a questão. O arrependimento aqui era genuíno e Deus se moveu de compaixão e de misericórdia. E então, ele mudou a condenação naquela época, que a cidade seria destruída em 40 dias e não mais foi. Amém? Então, amados, terminamos aqui. Hoje lemos o 2 e o 3. Próxima semana, em nome de Jesus, estaremos encerrando o livro de Jonas. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela grande misericórdia e pelo Teu amor para conosco. Obrigado pela Tua paciência, Senhor. Perdoe-nos por nossas falhas e pecados, Pai. Perdoe por nossa ignorância. Pai amado, Pai querido, como o Senhor é bom. Mesmo não sendo merecedor, o Senhor nos ama. O Senhor tem misericórdia. Ó Pai, nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana tranquila, Pai. Guarde o nosso lar, guarde nossas vidas. Ó Senhor Deus, quão grande é o Teu amor. Difícil imaginar, impossível medir. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Receba a nossa oração, nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. O Senhor esteja abençoando a tua casa, teu lar, tua família. De dar uma semana de paz, semana de alegria. Semana tranquila, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos,
dá-me seu coração. Santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos. Leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura